Olá, começa agora mais um Café com Autoridade, o programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades da nossa região. Hoje recebendo aqui em nossos estúdios Gregório Rodrigues Pontemaglio, ou simplesmente Prefeito Gregório, da cidade de Pirapora do Bom Jesus. Obrigado, prefeito, por aceitar o nosso convite, estar aqui trazendo até os nossos telespectadores a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a sua cidade. Obrigado a você, Amaral, pelo convite, parabéns pelo programa Café com Autoridade. Para mim é uma honra poder vir aqui e falar em nome da minha cidade. Prefeito, vamos falar um pouquinho primeiro sobre a sua pessoa. Qual foi sua trajetória até ocupar o cargo de prefeito, ocupar este cargo administrativo da prefeitura frente à prefeitura de Pirapora do Bom Jesus? Então, na verdade, é um pouco interessante até, Amaral, porque eu nunca, na verdade, na minha infância, nunca despertou em mim talvez essa vontade de ser um vereador, de ser um prefeito, de ocupar algum cargo eletivo, na verdade, Até porque a experiência de dentro da minha casa, meu pai foi vereador, foi um pouco frustrante, Então a gente tinha sempre aquele bloqueio, porque o político nunca é voltado à família, Sempre a família fica ausente, fica em segundo plano, A gente sabe das dificuldades que é, em especial, a cidade de Pirapora com poucos recursos. Então, meu pai tinha todo aquele sonho, aquele objetivo e por sua vez, acaba sendo frustrante para a pessoa, Então, eu vivi aquilo, como criança como vítima da situação. Então, na verdade, eu pouco me envolvi. Mas, depois de um tempo, eu estudei, fiz meu colegial técnico, e a gente vendo a necessidade de Pirapora, a carência que a cidade tem realmente de líderes, de pessoas que pensem na cidade. Aí eu fui me envolvendo, meio que não querendo, meio contra a minha mãe e meu pai, que também tinham essa... Desde o seu nascimento, seus pais moravam ali em Pirapora. Você é fruto da terra? A minha mãe é da terra, o meu pai é aqui da cidade de Osasco. Ah, tá. Meu pai é tradicional aqui da Vila Iara, aquela rua Ângelo Maglio, é avô do meu pai. Ah, que legal, o seu sobrenome então ele já tá registrado na rua aqui, Ângelo Maglio. Sim, tem um pronto-socorro também na Vila Iara, chama Oduvaldo Maglio, que é o meu avô. Que legal. E aí, no ato do seu nascimento, vocês moravam na cidade de Pirapora. Então você está enraizado lá desde que você se conhece por gente. Sim, com certeza. Eu falo que eu tenho duas cidades natal, que é Osasco e Pirapora, porque Osasco foi a maternidade a qual eu nasci, a família do meu pai também é toda daqui. A gente sempre se relacionou muito com Osasco, desde a questão de escola, natação que eu fazia em Osasco, os feriados, festividades, a gente tinha um vínculo muito grande. Eu brinco que o shopping que eu conheci até os 10, 12 anos de idade é o Shopping Continental. Que inclusive é São Paulo. É São Paulo, mas não é Osasco. Bem na divisa nossa aqui. Eu lembro daquela região ali da Vila Iara, teoricamente, quando não tinha nada, Quando inaugurou aquele Top Shopping, foi o máximo ali da região, o Bradesco, o Posto Texaco da esquina. Então, eu digo que eu tenho duas cidades natal, mas eu realmente tenho, o meu vínculo é com Pirapora do Bom Jesus. E aí você teve alguma aspiração política ou algum cargo político antes de prefeito? Não. Na verdade, eu recebi vários convites para mim ser candidato a vereador, de ambas as partes lá, e eu nunca quis. Eu nunca quis porque eu tinha essa frustração quanto ao meu pai. Eu sabia, teoricamente, de todos os objetivos, sonhos que meu pai tinha, e por sua vez, teve uma série de dificuldades. A gente viu que o braço é curto, nunca conseguia alcançar o objetivo, o sonho, eu nunca me interessei. Agora, a questão de prefeito, assim, realmente eu atribuo muito à falta de opção, eu digo assim, da gente ter um líder na cidade, de ter uma pessoa que a gente pudesse acreditar, e aí eu realmente resolvi ser esse líder. Foi sua primeira candidatura? Primeira candidatura, eu me candidatei a prefeito e ganhei a eleição. Poxa, então isso talvez explique a margem estreita de diferença de votos, porque você não tinha uma trajetória política já consagrada, não era um vereador que vinha, e pelo contrário dos seus adversários, que já estavam ocupando o cargo há algum tempo. Então você acredita então, que seria por uma falta de opção e para dar oportunidade a um novo. Aqueles já tiveram oportunidade e não fizeram por merecer. Seria mais ou menos isso? É bem por aí. Na verdade, eu disputei uma eleição para dizer que eu nunca tive nenhum vínculo com o poder público. Eu fui secretário municipal.
De que né? cadeira? Eu fui secretário de esportes por 4 anos e fui subprefeito de uma regional. Perfeito. Né? E eu, na verdade, ganhei a eleição nessa regional, Olha nessa só. região. Né? Isso, 28 votos fez a diferença. 28 fez a diferença. Isso 4 anos antes de eu ser candidato a prefeito. Perfeito. Né? E com isso eu me fortaleci. Né? Com isso a gente começou a fazer política, começou a construir um grupo, né? E não foi fácil, porque como você acabou de falar, eu enfrentei 2 grandes candidatos, né? Um que era o atual prefeito, o outro que tinha sido prefeito por 3 mandatos, né? A qual eu fui secretário dele, então teoricamente eu ganhei do meu ex-patrão, vamos dizer assim, né? E realmente eu partilho desse sentimento que a população deu um voto de confiança para um novo, né? Diferente das pessoas que administraram na cidade por um bom tempo, né? E só que com isso o Amaral aumenta a expectativa, né? A gente ganha a eleição por 28 votos, mas como a gente fez uma campanha limpa, uma campanha pé no chão, uma campanha sem grandes enfrentamentos, a gente ganha uma eleição com uma expectativa muito grande. Né? Porque até quem perdeu ficou naquela, ó, eu perdi, mas eu torço para que a cidade ande. A gente sabe que com o decorrer dos dias, dos meses, até do passar de alguns anos, a gente sente que a oposição se incomoda, né? Porque a gente tomou um espaço que até então era deles, né, Amaral? E isso acaba prejudicando o município, né? Hoje eu me deparo com uma situação em Pirapora muito complicada. Pessoas, na verdade, que tiveram todo o tempo do mundo para fazer a cidade crescer, desenvolver, hoje trabalham remo contra a maré. Né, torce por quanto pior, melhor, né, para que as pessoas voltem a ter algum tipo de evidência. Mas eu tenho enfrentado com o pulso firme, a gente não tem cedido realmente às desmazelas, às pessoas que realmente não conspiram para o desenvolvimento da cidade, e isso tem feito grande diferença. Mas por você não ter sido, por que não dizer, um político não de carreira, você não veio traçando, salvo o fato de ter sido secretário, mas não é assim a trajetória comum, ter sido vereador durante alguns mandatos, ter disputado a prefeitura sem êxito por algumas vezes, até consagrar a prefeitura. O que isso normalmente causa alguns vícios. Você chega limpo desses vícios, né? Você chega assim, é até preocupante para os antigos, porque é atípico. Ele não vem já enraizado no sistema. Acontece isso? Acontece, com certeza. É o que eu acabei de falar. A gente muda um curso de um rio, vamos dizer assim, que há muitos anos vem naquela batida. Na mesma batida. Então você realmente muda o foco. E Pirapora precisava desse novo foco. Né, Amaral? Eu costumo dizer que se fosse para continuar com as mesmas coisas, com os mesmos desmandos que lá existiam, não precisavam ter votado em mim. Votasse no que já estava ou no que já era, né? Porque realmente o povo optou por um caminho diferente, e esse caminho diferente muitas vezes tem, assim, eu brinco que até o parto, até o nascimento de uma criança traz um pouco de dor, né? Mas é para o bem, né? É para o desenvolvimento, é para uma vida nova. Então Pirapora segue um pouco disso. Houve muita expectativa, conforme você disse, se me permite chamá-lo de você, para tornar mais informal o nosso bate-papo. Você disse que houve uma expectativa muito grande, é lógico. Eu, particularmente, acredito que, tendo votado ou não no prefeito, deveria eu, após a posse, após assumir o cargo, estar junto com ele, para o meu próprio bem. Mesmo você tendo dito que isso não é integral, alguns remam contra. Mas havia uma expectativa muito grande por parte deles. E a sua expectativa, ela conseguiu ser suprida? O que você esperava no momento que você recebeu a notícia? Assumirei, no dia 1º de janeiro, a cadeira de prefeito. Poderei fazer isto. Pronto, chegou o dia 1º, sentou. Houve uma decepção? Eu acredito que no início não, né, Amaral? Por que no início não? Porque a gente percebeu que, na verdade, Pirapora era uma cidade que, infelizmente, até a coleta de lixo estava comprometida. Então, quando você se depara com uma situação dessa, você consegue, nos primeiros dias de mandato, no primeiro mês, melhorar. Você dá aquele up, né? Você consegue dar um astral melhor. Esse astral é bom, mas também, por sua vez, leva um fardo para que você possa carregar, porque a pessoa sempre quer melhor. Sim. Ela esqueceu que nós assumimos um município onde não tinha certidão para firmar convênios com o governo há muito tempo.
estava com salário atrasado, uma dívida previdenciária histórica, né, um orçamento anual deve ao Instituto de Previdência. Nós tínhamos uma cidade onde não tinha merenda de qualidade, fila de creche enorme, né? Falei da questão do salário de funcionários atrasado, o programa social da frente de trabalho, que também atende uma mão de obra de muitos setores da prefeitura atrasado, enfim, fornecedores nem se fala. Então você pega uma cidade que teoricamente tem uma série de problemas, aí nos primeiros dias é aquele up que dá, você consegue restabelecer, sangue novo. Com isso, as pessoas acham que todos os problemas foram resolvidos. Serão solúveis a partir daquela mágica que não existe. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente ouve as pessoas fazerem críticas ao governo a respeito assim, ó. Gregório, você há 2 anos prefeito, mas o que você fez? Porque o cara não consegue ver um prédio novo, não consegue ver uma escola teoricamente nova, o cara não vê uma avenida, o cara esqueceu que nós assumimos uma prefeitura onde não tinha caminhão para coletar o lixo. Não tinha uma reta escavadeira para abrir um buraco para recolher o entulho. A base estava faltando. Não tinha ferramenta, né? Agora mesmo, no final de 2014, o subprefeito dessa regional, a qual eu administrei por um tempo, ele saiu, né? O compromisso era 2 anos ele ficar, ele também não é político, estava colocando a casa em ordem. Aí o nome dele é Seu Zé. Aí o Seu Zé falou para mim assim, Gregório, eu saio com um sentimento assim de incompetência, de não ter feito. Eu falei, Seu Zé, tire isso da cabeça do senhor, Seu Zé. Faça uma retrospectiva. Há 2 anos atrás, como que o senhor assumiu a subprefeitura? O que tinha aqui na subprefeitura? Não tinha nada, não tinha uma enxada, o Amaral. Hoje ele sai com o bairro, teoricamente, totalmente resolvido, né? O serviço essencial, limpeza pública, tapa-buraco, iluminação, manutenção das escolas, das unidades de saúde do bairro, né? Hoje tem um prédio acessível, né? Tem uma retroescavadeira nova na subprefeitura, um caminhão de lixo novo, um caminhão basculante novo, uma saveiro nova, todos esses equipamentos, né, que foram conquistados nesses 2 anos de mandato. Que é até de se entender o lado bom, ele queria mais para o município, mas a gente tem o hábito de se esquecer que estava pior ainda. A gente tem o hábito, isso é bom, o munícipe, quando passa a tempestade, ele esquece a tempestade, que foi muito pior, pelo que você está me dizendo. O Amaral, assim, infelizmente, durante a campanha, ao mesmo tempo que a gente tinha uma oportunidade de fazer, de introduzir vamos dizer assim, o discurso nas famílias, nas pessoas que a gente conversava, né? Porque lá não tem televisão, não tem horário, então a campanha lá é de casa em casa. Ao mesmo tempo que a gente tinha a oportunidade de introduzir um discurso, a gente às vezes se sentia envergonhado da condição que estava a cidade. E vou te dizer, a gente não pode culpar só o prefeito que estava. Eu culpo ele sim, porque ele poderia ter tido outro tipo de gestão, como nós estamos tendo, mas Pirapora está sendo prejudicada, né, quanto à administração pública de 20 anos para cá, Amaral. A gente sabe, por exemplo, que passou um prefeito lá que tentou dar uma levantada, mas, vamos dizer assim, a tradição política desses últimos 20 anos, as pessoas que tomaram conta, né, realmente não pensaram no desenvolvimento da cidade. O desenvolvimento da cidade estaria focado em que área? Então, eu vejo assim, 2 pilares fundamentais. Primeiro, Amaral, a gente manter as tradições que existem a respeito de romaria, parte religiosa, o turismo religioso, além do turismo de aventura, né, é um ponto, é um marco, né? Pirapora, na verdade, se sustentou, muitas famílias foram criadas, né, foram, teoricamente, receberam assim, todo tipo de desenvolvimento em função do turismo, né? E também a questão industrial, empresarial, o desenvolvimento da cidade num outro aspecto, né? Infelizmente, isso não foi pensado, então a cidade cresceu de uma maneira desordenada. Nós estamos aqui no eixo oeste da região metropolitana e Pirapora é a última cidade, então você imagina, é o último ponto do ônibus, né? É a última cidade do eixo. Então, quer dizer, infelizmente, problema todo mundo tem,
mas cada um vai empurrando para o seu vizinho. E Pirapora, na verdade, recebeu todos esses problemas. Eu acho que a cidade poderia ter desenvolvido de uma maneira ordeira, né, de uma maneira correta. Infelizmente não foi assim. Eu vejo que no ano 90, por exemplo, Pirapora tinha uma população de 8 mil pessoas. Hoje nós temos o dobro, 16, 17 mil pessoas, né? Uma população que migrou para Pirapora de uma maneira às vezes até desumana, né? Invasões, área verde, área institucional, né? E o poder público não tinha condições, né, teoricamente de estender o braço, então foi criando aqueles bolsões de pobreza e de lá para cá a gente só vem administrando o problema. Né? Infelizmente, essa é a nossa realidade. Por sua vez, Pirapora é uma cidade hoje muito bonita, é uma cidade que tem a parte religiosa, a parte turística, né, a parte da igreja católica, dos morros de aventura. Prefeito, eu vou pedir licença para o senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e assim que retomarmos eu quero ver esse lado up, lado bonito de Pirapora. Fiquem aí, voltamos já. Volta com um Café com Autoridade, hoje conversando com o prefeito de Pirapora do Bom Jesus, o prefeito Gregório. Gregório, algumas perguntas chegaram e eu, no decorrer deste bloco, eu vou ter oportunidade de passar algumas, não será possível todas, porque o seu programa ele está bastante agitado, bastante comentado, mas eu gostaria, antes disto, que você me falasse um pouco mais sobre os pontos altos de Pirapora do Bom Jesus. Já foi uma cidade turística para romeiros, tem cachoeiras, tem atrativos nesse tipo de pessoas que buscam esporte de aventura também? Sim, turismo com certeza. De aventura? É o que eu falei, a questão do turismo religioso é muito forte. Pirapora é o primeiro santuário cristocêntrico do Brasil. Aproveitando até uma pergunta, dando sequência na sua retórica, tem alguma similaridade com a Aparecida do Norte? Esta foi a pergunta de, assim que eu achar o nome aqui, eu vou dizer. Tá. Na verdade, Aparecida, né, é uma cidade considerada uma estância turística, então realmente tem um poder de investimento muito maior do que Pirapora. Né? A Aparecida do Norte é uma cidade que recebe do DAD, né, um órgão da Secretaria de Turismo, né, recursos para investimento na área do turismo. Pirapora, infelizmente, não foi classificada, vamos dizer assim, né, no passado como estância turística. Agora o governo de São Paulo fez uma nova formatação dessa classificação. Então Pirapora vai enquadrar agora nesse novo projeto que está tramitando na Assembleia, que são municípios de interesse turístico. É uma espécie de segunda divisão. Aí nós vamos ter, teoricamente, um recurso, um investimento um pouco menor, ou melhor, bem menor do que estância, mas que a gente tenha a condição de ampliar e melhorar a estrutura para que um dia chegue numa estância. Legal. Né, a Secretaria de Turismo vai fazer uma avaliação. Respondendo a pergunta sobre a Aparecida, né, hoje não dá para comparar. Né, eu brinco que... Em menor escala, talvez. Em menor escala, talvez. Eu brinco que a Aparecida é a mãe e o Bom Jesus é o pai. Né? Então, tem que visitar a Aparecida e também visitar a Pirapora do Bom Jesus. Nós estamos fazendo um trabalho, o Amaral, junto das agências de turismo, essas pessoas que vão para a Aparecida, né, que vêm do interior de São Paulo, para que passem em Pirapora do Bom Jesus. Da Castelo Branco até Pirapora é 10 quilômetros, né? É uma fugidinha que você dá, passa uma tarde em Pirapora e depois segue viagem até a Aparecida do Norte. E como surgiu esse apelido, esse título de Cidade dos Milagres? É a pergunta que nos faz a Ana Cristina Marques, final de telefone 4129. Obrigado pela pergunta, Ana. Tá, na verdade, Ana Cristina, né, Pirapora é Pirapora do Bom Jesus, né, a Cidade dos Milagres, é porque o Bom Jesus, que foi achado às margens do rio Tietê, né, 279 anos atrás, né, e aí o Bom Jesus, Pirapora era um distrito, né, uma vila de Santana do Parnaíba. Eles tentaram levar a imagem até a cidade, teoricamente o centro da cidade, né, que Pirapora era um bairro de Santana. E aí a imagem chegou num certo local e os bois, né, que carregavam a imagem empacou e não saiu. Né? Isso conta a história.
inclusive tem uma capela que é bem no ponto onde foi, onde os animais empacaram ali, e aí voltou para Pirapora do Bom Jesus, e a imagem foi colocada onde está até hoje, né? É uma imagem realmente que a gente vê assim, de sofrimento, né? Porque é uma imagem de madeira, mas é uma imagem de um santo assim, realmente com uma espinho, né? Na cabeça, com uma coroa de espinho, é uma imagem assim realmente de sofrimento, né? E a gente conta aí a lenda que o Bom Jesus já fez muitos milagres, e eu acredito nele, acredito nessas lendas, nessas situações, que a gente vê muita gente que vai a Pirapora do Bom Jesus para agradecer realmente, né, um pedido, né, uma oração, alguma coisa que foi feita, tanto na área de saúde, do emprego, enfim, em todos os sentidos. A cidade de Pirapora do Bom Jesus, ou o Bom Jesus de Pirapora, é muito solicitado, né, realmente muito visitado pelas pessoas. E diga-se de passagem, Pirapora, derivado do tupi, peixe que pula. Peixe que pula. O Leandro da Silva, no final do telefone 2172, gostaria de saber quais as atrações turísticas de Pirapora do Bom Jesus. Já falamos da atração religiosa, e quais outras atrações temos a oferecer? Então, a questão religiosa é o forte. Pirapora, nos últimos anos, por ter uma natureza muito favorável, ganhou o voo livre, né, que é o Asa Delta, e o Paraglide, né, que são as duas modalidades de voo que acontece também em Pirapora. Mas agora temos pista, evidentemente, de pousos e decolagens. Temos, mas isso já de uns 20 anos para cá. Essa estrutura essa estrutura foi melhorando, e o pessoal também que toma conta, né, até eu quero mandar um abraço para o JR, que é aqui da cidade de Osasco, que é o grande incentivador, o grande motivador de toda a equipe, uma equipe que vem crescendo a cada ano, né? Eles fazem alguns eventos durante o ano. Hoje, no Morro da Capuava, já tem uma estrutura de banheiro, um espaço para descanso, para eles mesmos aproveitarem, né? Como eu digo sempre para as pessoas, quem gosta da aventura, não procura uma estrada de asfalto, né, um hotel 5 estrelas, não. Gosta realmente da natureza, do off-road. Mas esta aventura, para quem é? Eu não tenho nenhum ultraleve, eu não tenho meu parapente, eu vou até lá, eu vou conseguir me divertir? Sim, você consegue se divertir, Amaral, é impressionante, porque a localização, o morro, o pico do morro, é muito, assim, é um sentimento único. Realmente é uma vista maravilhosa. Quando as pessoas dão o salto lá, tanto do Asa quanto do Para, você percebe realmente assim que é uma independência que a pessoa tem, né? É uma conquista aquele voo, e mesmo você não praticando o voo, você realmente se diverte. Mas se eu quiser fazer o voo acompanhado, eu vou pagar a taxa lá do necessária, como qualquer atividade, qualquer serviço prestado, mas existe esta possibilidade? Existe essa possibilidade. Não são todas as pessoas que fazem o voo duplo, né? Tem que ser alguns pilotos ali mais experientes, mas pode sim acontecer, né? Você indo no horário onde tem as pessoas. E além do voo livre, Pirapora é uma cidade rodeada por montanhas, natureza muito favorável, cachoeira, trilha de jipe, trilha de bicicleta. No último mês agora de março, Amaral, nós tivemos lá pelo 3º ano seguido a Corrida da Montanha, né? Que é uma corrida, vamos dizer assim, a pé, né? De pessoas que dão a volta em todo o morro que cerca a cidade. É uma equipe que organiza essa prova, né? Nós tivemos lá centenas de corredores, inclusive a TV Osasco fez a cobertura do evento, né? Foi muito bacana, divulgou o evento para nós. Então Pirapora tem se classificado, aí, vamos dizer, como uma cidade, além do turismo religioso, o turismo de aventura. E a população hoje em dia, pode-se dizer que com esta fase futura que estamos chegando lá, mas hoje Pirapora é uma cidade dormitório, as pessoas que ali residem, elas estão buscando as suas atividades fora da cidade? Com certeza, é o que eu te falei, nesses últimos 20 anos, a cidade foi perdendo um pouco a essência do turismo, né? As pessoas deixaram de viver exclusivamente do turismo. Então procuraram, lógico, uma forma alternativa de sobreviver. Né? E com isso a gente intensificou, né, esse canal, essa estrada dos Romeiros que liga Pirapora até Barueri, né? Hoje, teoricamente, tem muitos ônibus que atendem, né, pessoas que saem de carro pela manhã, moto, para ir trabalhar, buscar, né, o ganha-pão, a vida fora da cidade de Pirapora, né, na região, muitas vezes, Alphaville, Barueri, Santana do Parnaíba.
A região de Araçariguama também, né, que abriu um canal, né, tem uma estrada que foi inaugurada em 2001, 10 quilômetros até Araçariguama, até a Castelo Branco. Muitas pessoas acessam a Pirapora por essa estrada, enfim, acabou dando um equilíbrio. Algumas vivem do turismo, outras vivem, né, da indústria, da empresa, né, de outros negócios. Vereador, chegou para nós aqui Prefeito, né? Desculpe. Prefeito, chegou para nós aqui um comentário do Adams Dabos, aliás, um questionamento, que ele quer saber alguma coisa sobre notas frias de uma denúncia que ele realizou ao Ministério Público. O senhor tem alguma coisa a dizer a esse respeito? Olha, Amaral, eu até um certo momento eu não tenho informação nenhuma, nunca fui notificado pelo Ministério Público sobre nenhum tipo de denúncia. Eu até fico surpreso com esse tipo de comentário, mas infelizmente Pirapora é uma cidade que ano sim, ano não, sempre cai um aventureiro lá, sempre cai alguém querendo aproveitar das nossas riquezas, vamos dizer assim, né, porque é uma cidade muito bonita, e eu lamento, né, que tem pessoas que ainda têm esse tipo de pensamento. Se algum dia eu receber alguma notificação do Ministério Público, eu com certeza serei muito transparente, até porque, graças a Deus, minha vida não foi feita e nem pautada em política, né? Eu sempre tive os meus meios de sobrevivência, não estou na política para mim tirar proveito dela, e sim para me servir, para mim ter uma cidade melhor. Eu acredito que se chegar alguma coisa até a mim, com certeza eu vou transmitir. Já estou no 3º ano de mandato, 2 anos e 3 meses. Até agora eu não fui notificado de nada. Então pode ser que seja mais um aventureiro, ou mais um oportunista aí que queira tirar proveito da nossa rica Pirapora do Bom Jesus. Tá aí, tá dada a justificativa. Adams Dabos. Prefeito, o nosso programa vai chegando ao seu final. Eu deixo as câmeras seu inteiro dispor. Então tá jóia. Então eu quero reiterar aqui o meu agradecimento a você, Amaral, né? Obrigado por essa oportunidade. O Café com Autoridade, realmente a gente ouve falar que é um programa muito produtivo, né? E eu tenho que agradecer em nome da população de Pirapora do Bom Jesus, esse canal de comunicação, essa abertura, né, que o Café com Autoridade deu para o nosso município. Eu quero dizer a todos os telespectadores que Pirapora está pertinho aqui de Osasco, né? Pertinho de todas as cidades da região. O máximo que vai durar é 35 quilômetros de Osasco até lá. Vale a pena visitar Pirapora, tem um santuário lindo, tem um santo que realmente faz milagre, né? Tem várias praças bacanas, tem o Portal dos Romeiros, tem a Praça do Encontro, tem o Morro da Capoava, que é o Morro de Aventura, tem a Cruz do Século, tem diversas cachoeiras, caminhos de trilha de jipe, trilha de mountain bike, trilha de moto, né? Sem contar os passeios a pé lá pela cidade. Enfim, visitem Pirapora do Bom Jesus, a cidade da fé viva, realmente você vai gostar. Com o entusiasmo do prefeito aqui colocado como garoto propaganda, e por que não, ele que nascido e criado na cidade de Pirapora do Bom Jesus, tem muitos motivos para querer trazer você, telespectador, até a cidade para que ele possa compartilhar com você os prazeres que ele teve durante toda a sua vida nesta querida cidade vizinha Pirapora do Bom Jesus. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana, o Café com Autoridade vai ficando por aqui.